Bom dia, primeira série do ensino médio. Vamos para a nossa aula de geografia, nossa primeira aula, aula número 1, que é sobre os pontos de orientação. A geografia, ela estuda o ser humano no espaço. A história, a gente estuda o ser humano no tempo. Na geografia, nós estudamos o ser humano no espaço e as interações que esse ser tem com o meio. E uma forma de interagir com o meio é se orientar dentro desse espaço geográfico. E nós temos inúmeros pontos de orientação. Temos a bússola, né, que nos orienta apontando sempre para o norte magnético. A partir da bússola a gente pode saber para onde estão os outros pontos cardeais. Um mapa ele precisa ter a rosa dos ventos, que vai nos orientar ali naquele mapa, onde que é o norte daquele mapa. Não adianta eu saber na bússola onde é o norte se eu estou com um mapa e eu não sei onde é o norte daquele mapa, né? Então, a rosa dos ventos nos orienta ali no mapa, a bússola nos orienta no espaço real. Os pontos de orientação mais importantes para a determinação de uma posição de referência na superfície da Terra são os cardeais, ou principais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Aí depois você vai ter os colaterais, né, que vai ser norte e leste, nordeste, norte e oeste, noroeste, sul e leste, sudeste, sul e oeste, sudoeste. Esses são os pontos cardeais, né, que são os principais, e os pontos colaterais. Onde que nós vamos ter esses pontos? Na bússola não, desculpa, na rosa dos ventos, no mapa. A bússola, ela vai apontar essas direções? Não. A bússola, ela aponta apenas o norte. Ela aponta o norte, mas a partir do norte, você consegue ter a orientação dos outros pontos cardeais, né? Por exemplo, você tem que colocar o norte sempre à sua frente. Se você tem o norte à sua frente, à sua direita você tem o leste, à sua esquerda você tem o oeste e atrás o sul. Se o norte é à sua frente, o sul está atrás, à direita o leste, à esquerda o oeste. Nós vamos explicar isso, como fazer isso em relação ao Sol. Quando representados em uma só figura ou desenho, os pontos de orientação formam o que é denominado de rosa dos ventos, rosa dos rumos ou rosa náutica. Por que rosa náutica? Porque era usado pelos navegadores. Um exemplo, já que está falando dos navegadores, os navegadores, um exemplo de como eles usavam essas orientações para poder navegar numa determinada direção. Se o navegador ele quisesse navegar para leste, ele tinha orientação ali no oceano de uma estrela, a estrela polar, que fica ao norte. Então, se ele quisesse navegar para leste, ele teria que ter sempre essa estrela à sua direita. Por exemplo, se essa estrela começasse a aparecer atrás do barco, o que isso ia identificar para ele? Ia identificar que ele estava navegando não mais para leste, mas sim para o sul. Se essa estrela aparecesse do lado esquerdo do barco, né, então ele estaria indo para oeste. Então, a partir dessas orientações, você saber que aquela estrela sempre aparece ao norte, né, faz com que você tenha essa orientação. Aqui é o norte. Se aqui é o norte, aqui é o leste, né, por exemplo. Né, é aquela coisa. De frente para o norte, leste à sua direita e oeste à sua esquerda. Então, aí você tem a rosa dos ventos com seus pontos cardeais, colaterais e subcolaterais ali também.
Entre as referências utilizadas para encontrar os pontos cardeais sem nenhum instrumento, destaca-se a observação do nascer e pôr do sol. Então, o sol nasce a leste e se põe a oeste. Então, é bem fácil. Você dá a sua mão direita para o sol nascente e faz aquela abertura. Sol nascente à direita, o norte está à sua frente, o sul está atrás e o leste, o oeste está no seu braço esquerdo. É só lembrar, vai pegar na mão, pega com a mão direita. Então, dá a mão para o sol nascente que você vai ter essa orientação. E é a melhor forma de se orientar a partir, se você não tiver a bússola, né? Se você tiver a bússola, você vai olhar para a bússola, ela vai estar apontando para o norte e você vai ficar de frente para o norte. O seu braço direito está o leste, o seu braço esquerdo o oeste. Não tenho bússola, então dou meu braço direito para o sol nascente, o leste está no sol nascente, o oeste está no sol poente, o norte está à frente, o sul está atrás. Se for à noite, nós temos uma estrela, que pode ser a estrela polar, que aponta o norte, mas isso é mais aí para os países do hemisfério norte. Nós temos aqui, no hemisfério sul, a constelação do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul ele faz um movimento, ele vai estar sempre aparecendo na porção sul do céu. Ele faz um movimento mais ou menos assim. Ele começa a noite deitadinho assim, como se fosse uma cruz deitada, e ele vai fazendo um movimento assim. Lá pela meia-noite, 1 hora, ele vai estar aqui e vai fazer esse movimento aqui. Mas ele está sempre fazendo esse movimento aqui na porção sul do céu. E aí você se orienta pela estrela da base. Aquela estrela da base está apontando para o sul. Porque o movimento é praticamente pendular, né? Então aqui, ó, você tem, ela fica aqui, ó, a estrela da base fica aqui no centro, então ela está sempre ali apontando mais ou menos fixamente para o ponto cardeal sul. Então, já que eu falei, se eu coloco o norte na frente, é só dar as costas para o Cruzeiro do Sul. Se eu der as costas para o Cruzeiro do Sul, eu tenho o norte na minha frente, o sul atrás, leste à direita, oeste à esquerda. Lembrando sempre, sol nascente, leste, sol poente, oeste. Vamos voltar aqui na Rosa dos Ventos. Na Rosa dos Ventos aqui você tem apontando leste como L e oeste como O. Mas pode ser também E de este e W de oeste. Muitas Rosas dos Ventos vão dar a especificação em inglês. O movimento de rotação da Terra apresenta o sentido de oeste para leste. Isso determina que os olhos de um observador, o nascer e o pôr do sol, apareçam respectivamente do lado leste para oeste. Isso é bastante importante frisar. Sempre que se fala, você sabe que o sol nasce a leste e se põe a oeste. Mas por quê? Porque o movimento do sol é de leste para oeste? Não. É um movimento aparente do Sol que é de leste para oeste. Por quê? Não é o Sol que está girando em torno da Terra, é a Terra que está girando no sentido contrário e faz com que a gente tenha a percepção de que o Sol está passando pelo céu, mas não é. É a Terra que está girando, que está fazendo um movimento de rotação, que é esse movimento que a Terra faz no seu próprio eixo. Então, grave isso na cabeça. Se o movimento do Sol aparente, parece que é o Sol que está movimentando, é de leste para oeste, então o da Terra é o contrário, é de oeste para leste, né? É só pensar assim, sempre o contrário. Sol, leste, oeste, Terra, oeste, leste, E esse movimento do Sol não é um movimento que o Sol faz em torno da Terra.
é um movimento aparente. Parece que é o Sol que está movimentando, mas não é. É a Terra que está girando no sentido contrário, né? E é, e é, e é essa velocidade que você consegue ver a movimentação da Terra, né? Uma forma de você ver a Terra se movimentar é observar as sombras, né? Conforme a Terra vai movimentando, vai mudando a posição dela em relação ao Sol, então vai mudando as sombras. Então não é o Sol que está girando, é a Terra que está girando. Então aí você vê essa figura mostra o movimento de rotação da Terra, né? Tá ali apontando, ela vai movimentando no sentido de, lógico, aqui esse mapa está mostrando o globo na porção norte, então aqui girando de leste, de oeste para leste. E lógico, conforme a Terra gire, né? Quem tá nessa posição aqui mais ao sul, quando esse globo vai se levantando, ele vai tendo a percepção que o Sol está mudando, mas não. É mais ou menos assim, o Sol está aqui, eu estou aqui. Aí eu faço esse movimento aqui, ó. Quando eu estava aqui, o Sol estava lá no horizonte. Quando eu faço isso aqui, ele vai estar ao meio-dia. Quando eu fazer isso aqui, ele vai estar lá no oeste, se pondo, né? Ou seja, mas qual que é a percepção que tem? A percepção que tem é essa aqui, ó. Essa aqui. Porém, não é isso que acontece, né? É a Terra que está girando aqui. Quando eu estou aqui, eu estou vendo o Sol lá no horizonte. Quando eu estou aqui, eu estou vendo o Sol lá no horizonte. Quando eu estou aqui, eu estou vendo ele ao meio-dia. Porém, não é isso que acontece. Não é isso assim. Não é isso. É isso aqui. Outro exemplo, quem está aqui no polo vai ver o Sol passar aqui por cima? Não vai. Ele vai ver o Sol girando lá no horizonte o tempo todo, né? É o Sol do... É o dia de 24 horas, a Terra vai ficar girando dentro de um eixo ali e a pessoa vai ficar vendo o Sol sempre no horizonte, porque ela está na porção norte do planeta ou na porção sul, dependendo da estação do ano. E essa também variação, o Sol vai passar por cima no meio-dia, quando? Quando você estiver, né, no centro do planeta, ou seja, na linha do Equador. Se você estiver mais na porção norte do planeta, você vai ver o Sol fazer um movimento como se fosse uma parábola, né? Por exemplo, nós aqui no Mato Grosso estamos numa latitude de 15 graus, quase 16, 15,5 por aí. Então a gente vê o Sol não em cima, mas já aí numa uma angulação em relação à linha do Equador de 15 graus. Ou seja, se nós estamos no hemisfério sul, nós vamos ver ele um pouco mais caído para o norte, essa parábola fazendo ao norte. Se nós estivéssemos no hemisfério norte, nós veríamos essa parábola mais ao sul. Então, quando você sair para fora de casa e olhar o Sol fazendo essa passagem, essa aparente passagem, você vai ver ele mais ao norte, porque nós estamos no hemisfério sul. Se estivéssemos lá no hemisfério norte, nós veríamos ele mais ao, ao sul. Outra questão importante, ó, tá vendo aqui? Aqui nós temos a rosa dos ventos e temos aqui o Sol nascente e o Sol poente. Lá o Sol nascente a leste e você vê aqui, ó, o Sol está mais lá à frente, está mais ao norte, está formando essa parábola mais ao norte. Então, o cenário que você vê de frente é o norte. Se você estivesse no hemisfério norte, você veria esse cenário mais ao sul, né? Dependendo da latitude. Se você estiver numa latitude baixa, próxima da linha do Equador,
esse sol vai passar exatamente em cima da sua cabeça, né? E quanto maior a latitude, mais distante esse sol vai ficando, e como eu falei, lá no polo, ele sequer vai passar por cima, ele vai só passar no horizonte, vai ficar girando no horizonte, não vai fazer essa parábola. Então, essa parábola, ela vai subindo conforme as estações do ano vão mudando e também conforme a sua posição em relação à linha do Equador. Se você estiver próximo à linha do Equador, essa parábola vai ser mais alta. Se você estiver longe da linha do Equador, quanto mais longe da linha do Equador, essa parábola é mais baixa. Mas, por enquanto, nessa aula, nós estamos falando só sobre orientação. E é essa orientação: sol nascente, leste; sol poente, oeste. O sol do meio-dia fica na sua frente, né? Então, essa é também uma orientação boa. Como eu estou no hemisfério sul, e for meio-dia, eu não vi, vamos supor, estou perdido, desmaiei na floresta, acordei, preciso ir na direção norte, vamos supor. Mas já é meio-dia, como que eu vou saber onde o sol nasceu? Então, se eu sei que eu estou no hemisfério sul, eu sei que ao meio-dia essa parábola vai estar mais voltada para o norte. Então, meio-dia, o sol está mais a pino, está mais ao norte. Então, se eu estivesse no hemisfério norte, essa parábola estaria aqui do lado sul, não do lado norte. Então, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido as orientações. Tentem fazer na prática, saia para fora de casa, tente encontrar o Cruzeiro do Sul à noite. A Lua também é uma referência, mas só que a Lua não é uma referência tão boa quanto o Sol, porque ela varia muito o dia que ela nasce. Às vezes ela nem nasce à noite, ela aparece durante o dia e aí não aparece à noite. Então, mas o Cruzeiro do Sul está sempre lá, né? Então, vamos colocando isso em prática. Usem bússolas também dos seus celulares, todo celular praticamente tem bússola. E lembrando, a bússola, ela não dá os pontos cardeais, ela nos mostra o norte magnético. Existe até uma termologia de que o norte é que nos orienta, né? Porque a bússola nos apresenta o norte. Quem nunca viu, por exemplo, fulano é o meu norte, é o meu ponto de orientação. Me dá um norte aí, né? Me dá uma explicação, me dá um norte aí para eu poder seguir. Então, é exatamente isso. A partir do norte, eu sei para onde está o leste, para onde está o oeste, para onde está o sul. Então, por isso que tem essa termologia, me dá um norte, qual o seu norte? Eu preciso de um norte para começar, né? Então, eu preciso de uma orientação. Ter o norte, então, norte é sinônimo de orientação. Me dá um norte, me dá uma orientação para eu começar. Então, e nós temos toda essa gama de possibilidades de saber para onde é o norte, né? Existe a possibilidade também dos ventos, né? Por exemplo, vento sul, né, significa frio, né? Aqui no hemisfério sul, porque lá no hemisfério norte, vento sul é quente, né? Então, ventos, tudo mais, ajudam a gente aí na orientação. Quem gosta de assistir aqueles seriados de sobrevivência, né, que passam no Discovery Channel, pode entender bem isso, né, como que funciona, né? A importância de saber para onde é o norte, para você saber onde é o leste ou oeste, né? Faz com que você não se perca. Na cidade, nem tanto. Você vai ter outros pontos de orientação. Por exemplo, na cidade, você vai ter tudo que você encontra no espaço geográfico vai ser um ponto de orientação. Um quebra-mola, um poste, uma árvore, um viaduto, o nome da avenida, tudo isso vai ser ponto de orientação. Mas quando a gente começa a falar assim, opa, será que essa rua aqui vai para o norte, vai para leste? Né? Então, nós vamos colocando mais em prática essas termologias. Lembrando que o norte não é para cima. Muitas vezes a gente olha no mapa e fala, não, mais em cima. Não, no mapa a gente fala mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste, mais ao oeste. Então, quando você usar o mapa, você não fala mais acima, embaixo. O sul é embaixo. Quem fala que o sul é embaixo? Nada define que no planeta o que é embaixo, o que é em cima.
Então, não tem esquerda e direita, é leste, oeste, norte e sul. É isso, muito obrigado, continue estudando, cuide-se bem e até a próxima. Tchau!